Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Gostaria que vocês abrissem comigo Ruth, capítulo 1. Alguns dias Deus tem ministrado essa palavra no meu coração, e enquanto eu estava preparando ela, eu senti o Senhor falando comigo que era para que eu trouxesse, na oportunidade que eu tivesse de ministrar aqui na sede. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Coloque a Bíblia no seu assento. A Lília já orou por mim, mas nós sempre temos motivos para orar. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, apresente o seu coração ao Senhor, apresente a sua vida, peça ao Senhor para que fale com você nessa noite. Peça ao Senhor que prepare o seu coração para receber a palavra, para receber aquilo que Ele tem a dizer a nós nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos de Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós somos carentes da Tua misericórdia, do Teu amor, do Teu cuidado. Nós estamos aqui, Senhor, não somente para cumprir uma tabela, um ritual, ou como de costume. Nós estamos aqui, Pai, porque nós cremos. Nós cremos, ó Deus, que antes mesmo de chegarmos aqui, ou até mesmo quando nós acordamos pela manhã nesse dia de hoje, o Senhor já inclinou ao nosso coração para estar aqui, para ouvir a Tua voz, para receber de Ti uma resposta, para receber de Ti, ó Deus, aquilo que nós precisamos para viver os nossos dias, porque os dias são maus, Deus, os dias, Pai, são cada vez pior, e nós precisamos de Ti, nós precisamos da Sua orientação, da Sua direção, da Tua palavra. Então, Pai, fala conosco nessa noite, a começar de mim, Senhor. Fala comigo, fala com a Tua igreja. Nós queremos ouvir o Senhor. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos como igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o livro de Ruth é um livro bem conhecido por todos nós, principalmente
as mulheres, a gente gosta muito de fazer a leitura do livro de Ruth. Nós nos identificamos muito com Ruth. Quantas preciosidades existem no livro de Ruth. Não são poucas não, irmãos. São muitas. Mais ou menos uns 30 dias que eu não consigo sair de Ruth. Do primeiro capítulo. O Senhor tem falado muito comigo nesse livro. E o livro de Ruth foi escrito num período muito turbulento da história de Israel. Um período dos juízes. O período em que julgava os juízes. O período dos juízes foi um período muito longo, aproximadamente 350 anos, que aconteceu logo após a morte de Josué. E entre o reinado de Saul. E esse livro é escrito bem nesse período, bem quando acontecia o julgamento dos juízes, quando os juízes julgavam Israel. Nesse período, os povos viviam uma instabilidade muito grande. Eles adoravam ao Senhor e, ao mesmo tempo, adoravam a Baal. Eles buscavam ao Senhor e, ao mesmo tempo, eles se corrompiam. Eles viviam uma roda gigante, uma hora lá em cima, outra hora cá embaixo. Assim que eles viviam. Essa inconstância, essa instabilidade. Assim eles ficavam divididos entre Deus, e os outros deuses. E a Bíblia fala que um reino dividido não prospera. A Bíblia fala que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia fala muito sobre a gente não saber quem é que a gente adora. Um dia a gente serve ao Senhor, outro dia nós estamos servindo ao mundo, praticando as coisas do mundo. A política também era muito instável naquela época. A moral deles, a das piores. E a infidelidade espiritual estava corrompida também. Eles buscavam a Deus quando eles queriam ser livres da angústia que eles estavam passando. E quando Deus operava, eles voltavam a praticar aquilo que eles faziam antes. Pensa, irmão. Pensa em Deus olhando isso tudo. Pensa em Deus cuidando do povo, suprindo a necessidade do povo, livrando o povo da angústia, porque eles clamavam, buscavam a Deus, Deus respondia, e logo depois lá estavam eles fazendo a mesma coisa. Este era o período. Eles buscavam a Deus superficialmente. E nós não podemos ser assim, irmãos. Ou nós servimos a Deus, ou então nós não servimos a Deus. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. E isso é zombar de Deus. Uma hora você busca. Quando as coisas estão apertadas, quando há uma enfermidade, quando você tem um problema no casamento, quando você tem um problema financeiro, você busca a Deus. Mas bastou Deus resolver os seus problemas, porque Deus resolve. Deus não trabalha como moeda de troca, tá, irmãos? Deus não troca. Deus não faz porque nós merecemos. Deus faz porque Ele é Deus. E por isso Ele faz. Porque se fosse por merecimento, nenhum de nós receberíamos coisa alguma do nosso Senhor. Nenhum de nós. Mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser fiel. Se o nosso Deus é fiel, nós precisamos nos parecer com Ele. E eles buscavam ao Senhor por interesse. Por aquilo que Deus podia dar. E não por aquilo que Deus verdadeiramente era. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Mas guarde isso no seu coração. Porque a inconstância provoca a ira de Deus. É rebeldia. É você se rebelar contra Deus. É você ficar sem saber quem você quer. Decida por Deus nessa noite. Nós estamos para findar o ano de 2024.
E se durante todos esses meses que se passaram, você viveu essa inconstância, a partir de hoje, muda. Muda. E nesse período, irmãos, a terra parou de produzir. A terra não produzia mais. Mas não era um fenômeno da natureza. Era o próprio Deus corrigindo, disciplinando aquele povo. Cerrou, houve fome. Houve fome naquela cidade. O povo não tinha o que comer. Não tinha o que comer. Zerou. Não produzia nada a terra. E é nesse contexto, e é dessa forma, que essa família está vivendo. É nesse contexto que essa família está vivendo. Num contexto de fome, de escassez, de não ter provisão. E aí Elimeleque toma uma decisão. Eles estavam na cidade de Belém. Essa família moravam em Belém. Belém era uma aldeia localizada a um monte, aproximadamente 8 quilômetros de Jerusalém. Foi em Belém que Raquel foi enterrada pelo seu esposo, que chamava Efratá, também significa Belém. Efratá significa Belém. Foi ali em Efratá, Gênesis, se eu não me engano, 35 vai dizer isso, onde Raquel foi enterrada por Jacó. Belém também foi a cidade de Davi. Belém também foi a cidade onde nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Belém é um lugar bem conhecido. O significado de Belém é casa do pão. Engraçado, né? Eles estavam residindo num lugar onde havia uma escassez, onde eles estavam com fome, e o significado daquele lugar era casa do pão. Casa do pão e não tinha pão. Você já chegou na padaria para comprar pão e não tem? Aí a gente pensa assim, como é que pode? Na padaria não ter pão, né? Belém estava zero de pão. Não tinha pão. E as terras de Belém, irmãos, eram consideradas terras férteis. Não era qualquer tipo de terra. Não era uma terra que não produzia, era uma terra que produzia. Isso mostra que a fome que estava acontecendo em Belém era nada mais, nada menos do que a mão de Deus, do que a correção de Deus com aquele povo. Deus cansou, irmãos. Deus cansou de ser feito dele o que eles queriam fazer. Deus cansou e resolveu e tomou a decisão de disciplinar, de corrigir aquele povo. Amém, irmãos? E nós temos aqui essa família fugindo da fome. Elimeleque toma a decisão de sair de Belém, juntamente com a sua esposa, os seus 2 filhos, em busca de pão, porque a fome estava apertando naquele lugar. E meditando sobre esse texto aqui, nós poderíamos extrair grandes lições. Eu poderia falar sobre Ruth, eu poderia falar sobre Noemi, eu poderia falar sobre a trajetória, a volta, que é maravilhoso, a volta de Noemi para Belém, quando ela volta para o seu lugar. Mas algo me prendeu e foi exatamente a saída de Elimeleque, de Belém. A saída dele de um lugar que não era para ele ter saído. Não era para Elimeleque ter saído deste lugar, irmãos. Elimeleque, juntamente com a sua esposa e seus 2 filhos, porque estavam acostumados com a abastança, não aguentou a fome. Achou que ia morrer. Achou que ia morrer. E eu observo aqui 2 coisas.
A decisão de sair de Belém foi de Elimeleque. E eu vejo também que a decisão foi tomada porque lhe faltou confiança. Lhe faltou confiança em Deus. Irmãos, o tempo de crise chega para qualquer um. Chega para aqueles que estão lá fora, chega para aqueles que não conhecem a Deus e chega para nós. Muitas vezes nós achamos, aliás, muitas vezes nós recebemos essa informação de que quando nós vamos para Jesus, os nossos problemas acabaram. Né? Lembrou da propaganda, né? Aí uma riu porque ela lembrou da propaganda. Os seus problemas acabaram, né? E quando a crise vem, né? E quando Deus resolve colocar as coisas em ordem, a gente não está preparado. Porque nos apresentaram um Deus que não disciplina, que não corrige, que não alinha a nossa vida. Irmãos, vamos falar a verdade? Nós chegamos aqui. Quem foi, fora aqueles que nasceram num lar cristão, e isso também não isenta, né? Quem foi que chegou aqui com a vida certinha? Tudo no seu devido lugar. Você só veio porque você tinha que vir mesmo para a sua vida acabar de ficar boa. Ninguém. Quando eu cheguei, eu não sabia nem quem eu era, nem para onde que eu ia, nem de onde que eu estava vindo. Não sabia, irmãos. Não sabia nada sobre mim. Uma vida toda bagunçada, uma vida toda desregrada, uma vida toda fora do plano de Deus. Mas eu vim. E quando eu cheguei aqui, ai, né? Deus começou a colocar as coisas no lugar, porque para caminhar com Jesus as coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar. E não acabou ainda não, tem tantas coisas ainda para ser colocada. Eu acho que nós vamos estar prontos naquele grande dia. Aí sim, tudo foi colocado no seu devido lugar. Fora isso, quando nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos aqui, Deus tem muitas coisas para trabalhar na nossa vida. Ah, e como tem, né? E porque Belém sempre foi, voltando aqui, né? Porque essa parte não estava nem aqui na minha mensagem. Porque Belém sempre foi uma terra fértil. O que estava acontecendo então com Belém só poderia ser a mão do Deus Todo-Poderoso. Elimeleque sabia, Elimeleque conhecia Deus, Elimeleque sabia quem Deus era. E ele sabia que a fome não era a natureza, mas sim a mão de Deus. E se ele sabia que era a mão de Deus, porque um significado do seu nome é: meu Deus é rei, referindo-se a um homem devoto a Deus, a um homem comprometido com Deus, a um homem que provavelmente era conhecido na aldeia como alguém que conhecia a Deus. Elimeleque sabia muito bem que o que estava acontecendo só poderia ser a mão de Deus. Mas mesmo assim, irmãos, ele toma uma decisão. E eu queria dizer algo para você que o Senhor falou para mim enquanto eu estava preparando essa palavra. O tempo de crise revela quem você é e quem é Deus para você. O tempo de crise revela quem você é e quem é Deus para você. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Elimeleque. A crise revelou quem ele era. Apesar do nome dele significar tanto, mas revelou quem ele era. Isso quer dizer que estarmos aqui
é a mesma coisa de ter um nome como Elimeleque tinha. Não é garantia de muita coisa. Mas que bom que você está aqui. Porque você está ouvindo a palavra de Deus. E quanto mais nós ouvimos a palavra, mais transformado por ela nós somos. Quanto mais expostos à palavra, mais ela vai curando as nossas vidas e mudando a nossa direção. Alinhando as coisas que precisam ser alinhadas dentro de nós. Talvez o texto não diz isso, mas eu posso pensar, né? Talvez Elimeleque não estava exposto à palavra. Ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. Ele não sabia quem Deus verdadeiramente era. Porque se ele soubesse quem Deus verdadeiramente era, irmãos, ele não tinha tomado a decisão de ir embora. A decisão de Elimeleque anula a confiança dele em Deus verdadeiramente. Nossa, missionário, isso é muito forte. Não, irmãos, a gente precisa ser trabalhado dessa forma, sabe por quê? Porque nós estamos caminhando para o fim e as coisas tendem a piorar. Se nós não mudarmos agora, nós não vamos resistir lá na frente. Não vamos. Não vamos. Não vamos. E é sobre os erros de Elimeleque que eu quero falar e compartilhar com vocês aqui nessa noite. Os erros que Elimeleque cometeu. E eu quero abrir um parênteses aqui antes, que o texto é bem claro em dizer para nós assim: este homem, olha só, o versículo 1: nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar a terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Um homem saiu. Tem homem aqui? Levante as mãos, por favor. Oh, glória. É sobre isso aqui que eu quero abrir um parênteses para falar com você nessa noite, homem. Não é culto de homens. Mas eu quero dizer para você que a decisão que você tomar pode comprometer toda a sua família. E o homem é o cabeça da casa. E aqui nós vemos isso acontecendo. O texto não fala que Noemi concordou, o texto não fala que Noemi aprovou, o texto fala que um homem saiu de Belém para habitar junto com a sua mulher e os seus 2 filhos. A decisão foi de Elimeleque. A decisão da casa é do homem. O homem toma a decisão. Tudo bem que nós mulheres aconselhamos em algumas coisas. Mas eu vejo aqui que Noemi, naquela época, as mulheres não tinham direito de fala. As mulheres não poderiam opinar. Nem muito menos falar, eu não vou. Então, homem, toma cuidado com a direção que você está tomando ou vai tomar. Porque pode comprometer toda a sua casa. Nós conhecemos o texto, mas eles não sabiam ainda. Nós sabemos o fim, mas Elimeleque não sabia. Ele só toma a decisão de sair da casa do pão, de sair do lugar que Deus providenciou para ele. Então, homem, por favor, em nome de Jesus, antes de tomar qualquer decisão, fale com Deus, ore, busque a opinião da sua esposa. Se não der, procure seu pastor, procure o pastor Edmir, procure um diácono, procure alguém e compartilha. Toma uma direção, entenda o que é que está acontecendo a partir disso. Não haja precipitadamente, porque você pode levar a sua família a viver coisas que não é o plano de Deus. Amém?
Fecha-se os parênteses e vamos voltar aqui. O parêntese e vamos voltar aqui. Primeira atitude de Elimeleque: abandono. Eu gostaria de ler na NBV, o versículo 1, que vai dizer assim para nós, do capítulo 1. Quando Israel era dirigido pelos juízes, houve fome na terra, e um homem que morava em Belém, em Judá, abandonou o país por causa da fome e foi morar na terra de Moabe. Levou consigo sua esposa e seus 2 filhos. A primeira atitude de Elimeleque é abandonar. Ele abandona Belém. Abandonar, irmãos, significa deixar, afastar, não se interessar, descuidar, desprezar. Essa foi a atitude de Elimeleque quando ele saiu de Belém. Ele deixou o lugar da presença de Deus. Ele abandonou a casa do pão. Porque mesmo que Deus estivesse disciplinando aquele povo, jamais ele poderia abandonar Belém. Ele deveria ficar e crer que o mesmo Deus que corrige é o Deus que ama, que cuida. Saber que, mesmo na correção, eles não morreriam. Eles seriam supridos em toda e qualquer necessidade. Irmãos, que Deus é esse? Que está corrigindo o filho e não deixa faltar nada para ele. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor, o nosso Deus, que mesmo quando está nos ensinando, está nos disciplinando, Ele cuida de nós. Não falta nada. Não falta nada. Eu já fui corrigida e disciplinada pelo Senhor inúmeras vezes e não me faltou nada. Não me faltou nada, principalmente a presença dEle, nunca faltou. E quando Elimeleque toma a decisão de sair de Belém, de abandonar Belém, ele está abandonando a presença de Deus. Não abandone, meu irmão, a presença de Deus. Talvez você tenha orado e falado: Deus, eu não estou vendo nada. Senhor, eu não estou vendo nada por aqui. Você quer saber de uma coisa? Eu vou deixar esse negócio de ser crente. Eu vou deixar esse negócio de ir para a igreja, de ir lá, ficar 2 horas, ficar 1h30, participar da oração, jejum de Daniel, ler a Bíblia. Eu vou deixar, porque não está resolvendo nada. Cuidado, não abandone o lugar que Deus te colocou. Não abandone, não abra mão da presença, não abra mão do Senhor. Fique mesmo que você não esteja entendendo nada. Irmãos, tem hora que nós não entendemos nada. Meu Deus, por que está acontecendo isso? Senhor, por que se levantou assim? Senhor, por que essa prova veio? Senhor, não estou entendendo. Irmãos, e vai passar 1 ano, vai passar 2, vai passar 3, você vai continuar sem entender. Mas lá na frente eu te garanto que você vai entender. E uma coisa eu te digo só: não abandone. A crise não pode nos tirar da presença de Deus. Pelo contrário, ela tem que nos aproximar mais. Ela tem que nos levar para mais perto dEle. Ela tem que nos fazer buscar Ele dia e noite, sem cessar. Está na crise, meu irmão? Busca. O que é que você pode fazer? O que é que está em falta que você acha que precisa fazer? Comece a fazer. Comece a fazer. Você vai ver a crise
perdendo o lugar de honra na sua vida e Deus tomando o lugar dele. As coisas vão perdendo importância e você só quer Deus. Só quer o Senhor e nada mais. E nada mais. E nada mais. O vento está soprando. E você quer o Senhor e nada mais. Aprendeu a buscar o Senhor na crise. Quem aprende a buscar o Senhor na crise, meu irmão, nada tira ele da presença. Da mesma forma que a crise faz aquele sair, e muitas vezes ele não retorna. Quem aprende a buscar o Senhor nos tempos difíceis, não sai do lugar da presença, porque sabe que o seu Redentor vive e por fim ele se levantará. Amém, irmãos? Segunda atitude de Elimeleque, a mistura. Versículo 2. Vamos lá. Vou ler na Ara, normal agora. Este homem chamava-se Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Olha o que Elimeleque faz. Olha o que abandonar a Deus faz esse homem, a direção que esse homem toma. Moabe, irmãos, os moabitas eram fruto do incesto de Ló com as suas filhas. Quem conhece esse texto? Que fala que as filhas embebedam o pai e tem relação sexual com ele para que a descendência não morresse, né? Então, os moabitas são frutos da relação dele com a primogênita. Esses são os moabitas. Os moabitas, irmãos, eles eram maus. Os moabitas oprimiram Israel por 18 anos. Israel sofreu na mão dos moabitas por 18 anos. Eles foram oprimidos. Os moabitas sacrificavam crianças. Eles eram maus. E olha a direção que Elimeleque toma. Ele vai para Moabe. Ele vai se misturar. Quando o povo herdou a terra prometida, o Senhor falou: olha, não se misture. E Elimeleque toma essa decisão de se misturar com o inimigo. Elimeleque tira a família dele da presença de Deus e leva a família dele para viver na terra do inimigo. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que Elimeleque, sendo um homem que conhecia a Deus, sequer falou com Deus que iria sair de Belém? Vamos pensar, irmãos. Você acha que ele falou: Deus, eu estou querendo tomar a decisão, não estou passando fome, meus meninos estão chorando de fome, meus meninos estão querendo comer, a mulher não tem o que comer, nós não estávamos acostumados com isso, eu estou querendo sair daqui, Senhor, e ir para outro lugar? Não. Com toda certeza que não. Não. Ele não perguntou para Deus, porque se ele falasse para Deus que ia para Moabe, você acha que Deus ia permitir? Você acha que Deus vai enviar o seu povo para a terra do inimigo? Você acha que Deus vai enviar o seu povo para um lugar onde ele vai morrer, sendo que o próprio Deus era quem estava disciplinando, sendo que o próprio Deus era que estava corrigindo? Não, a decisão foi dele, de abandonar Belém e se misturar com os moabitas, e ir para uma terra estrangeira, e ir para um lugar que o Senhor não o enviaria. Irmãos,
uma coisa é você ir para um lugar enviado pelo Senhor. Se Ele te mandar ir, vou usar exemplo Moabe, vai. Você pode ir tranquilo, sereno, porque Ele mandou ir. Agora, se Ele não te mandou ir, não vai não, meu irmão. Não vai não. Não mistura não. Não mistura. Abandonar a Deus, irmão, nos distancia tanto dEle, que a gente começa a se misturar com as coisas, e elas vão perdendo importância. Os princípios, não é nem bem assim também não. Mas não é assim também. Mas você não pode exagerar. Mas a missionária foi muito dura. A gente começa a misturar. As coisas vão perdendo sentido. Aquilo que para você era importante, você não abria mão, Daiane. Na mistura. Né? O que tem? Dá nada para mim, não tem nada a ver. Presbítero Flávio que gosta dessa frase. Você que pensa que não dá nada. O abandono a Deus fez com que Elimeleque se misturasse com o inimigo. Quando o povo foi para a terra prometida, já li isso, olha só para você ver, a cabeça já foi. Então a segunda coisa, irmãos, é não se misturar. Cuidado. Um dia você está aqui, um dia você está misturando. Domingo você está aqui, segunda-feira você mistura. De 15 em 15 dias você vem. Na ceia você vem. O restante do mês é só mistura. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não há nada que passa desapercebido do Senhor. Outra coisa que aconteceu, a atitude de morte. Versículo 3 vai dizer assim para nós: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos. Irmãos, o abandono a Deus, a mistura com o inimigo, resultou na morte de Elimeleque. O texto não relata para nós o que levou esse homem a morrer. Mas quando nós lemos o texto, irmãos, conhecendo o Senhor, nós sabemos verdadeiramente qual foi a causa. A Bíblia fala, irmãos, 3 tipos de morte: morte física, separação do corpo, da alma, morte espiritual, separação do homem de Deus, e morte eterna, separação do homem da eternidade com Deus. Quando Elimeleque toma a decisão de sair de Belém, ele assina o seu fim. Ele assina, irmãos. Ele está declarando: acabou. Estou indo para não voltar. Quando nós tomamos a decisão de abandonar o Senhor, irmãos, prestem bem atenção nisso e coloquem amor nas minhas palavras. É o nosso fim. Porque a morte, irmãos, espiritual, resulta na morte física. Leva a gente a morrer. Quando nós abandonamos o Senhor, irmãos, o abandono lá na frente, a decisão de sair de Belém, era a morte espiritual. Ele já estava morto. Deus já não era assim, como era no princípio para ele. Irmãos, cuidado. Cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Porque se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, irmãos, vai resultar em morte. Porque nós vamos nos afastando. Irmão, fica um dia sem ler a Bíblia, sem orar. Beleza, você até pensa assim: ontem eu não orei, né? Tá bom, hoje
hoje eu vou descansar. E aí amanhã, passa um dia, passou 2, você não viu. Passou 15. Quem nunca, irmãos, no princípio da minha caminhada tinha algo que me irritava muito. Era que eu falava assim quando eu chegava aqui na igreja. Aqui, irmãos, porque eu nasci aqui, tá? Foi aqui que eu aceitei Jesus, foi aqui que eu me batizei, foi aqui que tudo aconteceu na minha vida. Então, quando eu chegava aqui no culto, falava assim, nossa, essa semana eu vou ler o livro de Ruth todinho. Chorava, irmãos, derramava, sempre fui muito chorona. Na presença do Senhor, falava, hoje eu vou ler. Chegava lá em casa, eu punha a Bíblia no rack. Piscava o olho, irmãos. Dava quarta-feira, eu lembrava. Não li o livro de Ruth? Tá bom, vamos para o culto. Chegava no culto, era outra mensagem, eu falava, vou ler o livro de Jó. Chegava lá em casa no domingo, colocava a Bíblia, assustava, dava quarta-feira de novo. Irmãos, e isso começou a gerar uma indignação dentro de mim. E isso começou a me deixar irritada. Porque eu falava, irmãos, e não cumpria. Porque eu queria, irmãos, e o tempo passava. O inimigo cooperava, porque o inimigo coopera, tá, irmãos? Ele vai dando coisas para a gente fazer, ele vai dando tarefas e mais tarefas e cansaço. E quando você vê, irmãos, o ano acabou e você não leu a Bíblia nem um dia. E a vida espiritual vai de mal a pior. Porque para a vida espiritual está beleza, nós precisamos ler a Bíblia. É o único momento de comunhão com o Senhor. Não é somente chegar aqui, levantar as mãos, chorar como eu chorava, deitava, caía no chão, ia para casa e nada. Irmãos, nós precisamos sair desse lugar. Dá tempo ainda. Estamos para finalizar 2024, toma isso como meta. Não 2025, mas hoje mesmo. Muda hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós nem sabemos se vamos chegar em 2025. O Senhor pode nos chamar antes. Pode nos chamar. Elimeleque estava frio espiritualmente, afastado de Deus. E isso fez com que ele abandonasse. Isso fez com que ele se misturasse. Provocou a morte dele. E não somente a morte, irmãos. Porque se você ler o texto depois, você vai ver que os 2 filhos dele também morreram. Olha o que acontece com essa família. Elimeleque, com a sua decisão errada, morto espiritualmente, ficou separado de Deus. Ficou separado. E não é isso que o Senhor quer para nós, irmãos. Não é isso, nós não podemos, irmãos, viver uma vida assim, porque quando a crise chegar, nós não vamos suportar. Porque quando o vento soprar, quando os dias difíceis vier, quando uma enfermidade chegar, quando o luto chegar, irmãos, missionária, você está sendo profeta. Engoli a palavra. Peraí. Missionária, você está usando a sua boca para profetizar coisas ruins? Não, irmãos. Nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos a isso. E o que nós aprendemos aqui com Elimeleque nessa escolha, no tempo em que Israel caminhou com o Senhor, tinha 2 tipos de pessoas. Aqueles que conheciam bem quem era o Senhor, desfrutavam, e aqueles que se misturavam, uma hora queria, outra hora não queria, uma hora adorava, outra hora não adorava, uma hora era Deus, outra hora era Baal. 2 tipos de pessoas. Da mesma forma que aqui dentro, o Senhor sabe que tem 2 tipos de pessoas. Ele sabe, eu não sei. Sei de mim, irmãos. Eu sei das coisas que eu preciso mudar.
Eu sei das coisas que eu preciso transformar. Eu não, né? Que o Senhor precisa mudar. Porque eu não sou capaz de mudar nada. E é por isso que eu estou aqui. Senão não estava. A decisão de abandonar Belém e se misturar com o inimigo revela de qual lado Elimeleque estava. Ou seja, a crise revelou. A crise revelou aonde o coração de Elimeleque estava. A crise mostrou aonde estava, irmãos. Se você está vivendo um tempo de crise, comece a observar o seu coração. Se você tem vontade de vir ou se você não tem vontade. Se o último lugar que você queria estar era a casa do Senhor. Porque muita gente, irmãos, na crise não querem saber do Senhor, porque colocam nele a culpa. Porque acha que ele deveria, que era obrigação dele, cuidar. A obrigação, irmãos, se assim eu posso dizer com todo respeito ao meu Senhor, é a salvação. É isso. É isso. Nós não podemos atribuir culpa a Deus, mesmo que seja na correção, mesmo que seja na disciplina. Aquieta o seu coração. Enquanto eu preparava essa palavra, Deus dizia para mim: existem pessoas que estão prestes a tomar decisões que vai levar à morte. Decisões erradas, precipitadas. Olha o que diz Provérbios 24:10. Meu Deus, eu olhei o relógio, era 9:09, eu olhei o relógio 9:24. Olha só, Provérbios 24, versículo 10 e 11, na NTLH. Quem é fraco na crise, realmente é fraco. Procura se salvar quem está sendo arrastado para a morte. Versículo 12 para concluir. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Cuidado com a crise. Cuidado com os tempos difíceis. Sonda o seu coração. Corre para perto do Senhor. Não abandona o Senhor, não. Sem Ele você não vai conseguir viver essa crise, passar por ela e encarar as outras que está por vir. Se você vencer essa crise, você vai levantar muito mais forte para encarar a que está por vir. Quando a crise chegar, meu irmão, não desespera. Não haja precipitadamente. Não abandone Deus. Não vá para o território do inimigo. Não se misture. Permaneça no lugar onde Deus te colocou, até que Ele te dê uma ordem, ou até que Ele te tire desse lugar. Aleluia! Aleluia! Não abandone a presença de Deus. E se você está longe, volte. Volte. Volte para o lugar de onde você não deveria ter saído. Casa do pão, presença de Deus. Nem só de pão viverá o homem, irmão. O que nós precisamos não é de pão. Nós precisamos é de palavra. Palavra que sai da boca de Deus.